Glória a Deus. Deus é bom, queridos. E o Senhor colocou uma palavra hoje no meu coração. E eu queria começar perguntando: quem aqui é abençoado? Quem tem convicção disso? Você tem certeza que você é abençoado? Olha, você se sente abençoado? Você tem convicção que você é uma pessoa abençoada? Amém? Então, no dicionário da língua portuguesa, a palavra abençoado significa alguém que recebeu o favor e a graça de Deus. Uma outra definição que eu achei bem legal também, isso no dicionário, tá, gente, da língua portuguesa. Alguém que é alvo da proteção, do cuidado e da provisão divina. Diga, esse sou eu. E eu achei bem legal essas definições, porque elas estão bem próximas do sentido bíblico para a palavra abençoado. Segundo o dicionário de Tati, que dicionário é esse, Zuleika? É o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Abençoar tem o sentido de, presta atenção, gente, conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade e longevidade. Amém. Aleluia. Abençoar. Quem é que nos abençoa? Deus, o nosso Deus. E abençoar significa conceder poder, liberar poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade e longevidade. Amém? Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, Deuteronômio 28. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. E a palavra de Deus nos diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Essa palavra bênção vem do hebraico barak, que significa liberar para prosperar ou alcançar sucesso. E na versão atualizada, revista e atualizada, onde diz que estas bênçãos te acompanharão, na versão revista e atualizada diz, e estas bênçãos te alcançarão. E este alcançar tem o significado de apoderar-se. Uau! Olha que coisa linda, gente. A Bíblia é maravilhosa. Por isso que alguém já disse que a Bíblia não é um livro apenas para ser lido, mas para ser estudado. Amém? Então, se você é um amante da palavra de Deus, daqui a pouco as inscrições para o Rema estão se abrindo. Deixa aí, né? Mas veja, a palavra, estas bênçãos te alcançarão, não tem apenas o sentido de te seguir. Estas bênçãos te seguirão, estas bênçãos te acompanharão. Não, no original tem o sentido de elas vão se apoderar de você. Você vai ficar possuído por ela. Amém? Então, esses versículos 1 e 2 de Deuteronômio 28, eles poderiam estar escritos desta maneira: se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, o nosso Deus, e tivermos o cuidado de guardar os seus mandamentos, o poder para alcançar sucesso se apoderará de nós. Olha,
Sabe, queridos, existe um sucesso que nós podemos produzir com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a força do nosso braço. E a Bíblia fala sobre isso. Em Provérbios capítulo 10, versículo 4, diz assim: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Provérbios 14, 23 diz: quem trabalha tem com que viver, mas quem só conversa, quem vive só de lero-lero, passará necessidade. Provérbios 21, 5, quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Provérbios 13, 4, por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Então, a própria palavra de Deus mostra para a gente, eu li aqui na versão NTLH, a própria palavra de Deus mostra para a gente que nós somos capazes de produzir resultados. O nosso trabalho, o nosso esforço pode trazer crescimento para a nossa vida. Amém? O preguiçoso não vai alcançar nada, mas a Bíblia diz que a mão do diligente prospera. Quem se esforça vai ter o fruto do seu trabalho. Amém, queridos? Agora, quantos sabem que melhor que saber que o meu trabalho me proporciona crescimento é saber que há algo a mais na minha vida. Eu carrego algo a mais do que a força do meu braço. Eu carrego algo a mais do que a minha inteligência. Eu carrego algo a mais do que a minha diligência, do que qualquer esforço. Eu carrego o favor de Deus. Eu carrego a bênção dele. Diga, eu sou abençoado. E eu acho bem legal que a música, a gente canta até essa música aqui, né, do Gabriel Rodrigues, e retrata muito bem essa verdade da palavra de Deus. Todo mundo aqui conhece. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Existe um favor que repousa sobre cada um de nós. A bênção do Senhor. Nós somos abençoados, queridos. Isso se apoderou de cada um de nós. Esta é uma realidade na nossa vida. Amém? E eu quero ver com vocês a linhagem de uma família. O pai, o filho e o neto. Diga, eu sou abençoado. Agora, queridos, isso não significa que desafios não se levantem, que problemas não se levantem, mas nada disso muda o fato de que nós somos abençoados. No dia mau, nós somos abençoados. No dia da fartura, nós somos abençoados. No dia da tempestade, nós somos abençoados. Nada, nenhuma circunstância altera essa realidade. Diga, eu sou abençoado. Agora, vamos comigo para a gente ver uma linhagem de uma família. Pai, filho e neto. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler versículos 1 a 3. Gênesis capítulo 12. E a gente vai começar pelo pai, que se chamava Abrão. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai,
e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. E o que, gente? E o abençoarei. Ou seja, vou liberar poder para você prosperar. Vou liberar você para você ser um sucesso. Era isso que Deus estava falando para Abrão. E o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha como a visão de Deus, queridos. Deus não abençoou para que a gente seja um depósito de bênção. Mas a intenção do coração de Deus é que a gente seja uma central de distribuição de bênção. Em ti serão benditas as famílias da terra. Por onde você passar, quem estiver ao seu redor será abençoado. É bênção para todo lado, gente. Amém? Vocês já perceberam? Eu não sei se vocês já ficaram espertos. Quando a gente tem consciência da presença que a gente carrega, a gente consegue enxergar coisas que parecem ser coincidência, mas não são. Você é um filho de Deus. Você chega num lugar, num estabelecimento comercial, que está lá as moscas. A balconista, o rapaz do atendimento está lá, de cara para cima, brincando no celular, porque está vazio, não tem ninguém lá. Mas aí você chega, não dá 10 minutos que você está lá dentro, começa a chegar gente, começa a chegar gente, começa a chegar gente, começa a chegar gente. E aí você diz, caramba, isso aqui estava tão vazio e agora está lotado. A bênção chegou lá. Amém? Por onde a gente passa, queridos, a bênção vai junto. E outras pessoas serão abençoadas também. Amém? Se os donos de estabelecimentos comerciais descobrissem isso, eles iam querer crente nas lojas deles todos os dias. Amém? Então, Deus prometeu a Abraão, eu vou te abençoar, Abraão. Ok. E quantos sabem que Deus não mente? Deus cumpriu o que prometeu. Quando você vai para Gênesis 24, aqui você vai encontrar um servo de Abraão, Eliezer, dando testemunho do que Deus fez na vida de Abraão. Gênesis 24, versículos 34 e 35. E ele disse, esse ele é Eliezer, sou servo de Abraão, o Senhor, ou seja, o Senhor Deus, o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Abraão se tornou um homem extremamente próspero, extremamente rico. Na força do braço dele, gente, tinha algo a mais. Tinha o favor de Deus, tinha a bênção do Senhor sobre a vida daquele homem. Amém? A bênção do Senhor foi liberada na vida dele, para ele ser um sucesso, para ele prosperar. Tem um episódio na vida de Abraão, em que ele prosperou tanto, e quem estava com ele prosperava também. E aí o seu sobrinho Ló também ficou rico. E começou a ter confusão entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló, sobrinho Ló. E aí não dava mais, aquele pedaço de terra não suportava mais tanta gente junto. E eles tinham que se separar mesmo. E é tão interessante, queridos, a atitude de Abraão, porque ele chama o seu sobrinho Ló e dá a ele a primazia para escolher para que lado Ló queria ir. Naturalmente falando,
tinha uma região que era próspera. As campinas do Jordão eram viçosas, férteis. Abraão, ele poderia muito bem, faz o seguinte, Ló, eu vou lá para as campinas e você vai para onde você quiser. Mas não, ele não fez isso. Ele diz, olha, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Você acha que ele não sabia que havia uma região ali que era muito mais favorável, naturalmente falando? Ele sabia. Mas ele estava tão convicto da bênção de Deus na vida dele, que ele sabia que o diferencial não estava para onde ele fosse, mas quem ia com ele. Sabe, queridos, e assim é na nossa vida hoje. Tem pessoas indo para lugar A, indo para lugar B. Não, eu vou para lá, porque lá eu vou prosperar. Eu vou para não sei aonde, porque lá está melhor. Queridos, o lugar onde está melhor é o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Sabe, se a gente está no lugar onde Deus quer que a gente esteja, se precisar chover no deserto, vai chover. No lugar da obediência, a bênção chega. Amém? Sabe que tem pessoas saindo do Brasil, indo para países do primeiro mundo e passando fome? Porque a bênção não está no lugar. Está em quem vai com a gente, o que nós carregamos. Amém? E Abraão sabia disso, eu sou abençoado. Para onde eu for, o favor de Deus vai estar sobre mim. A minha bênção não está num pedaço de terreno. A minha bênção está sobre mim. Amém? Então Abraão foi extremamente abençoado. Aí nós vamos agora para a segunda geração. Vamos ver o filho dele, o Isaque. Em Gênesis 25, versículo 11, olha o que está escrito. Depois da morte de Abraão, Deus, o que Deus fez, gente? Abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer-Laal-Roi. Deus abençoou Isaque. O mesmo poder para ser um sucesso, o mesmo poder para prosperar, que foi liberado sobre Abraão, agora Deus estava liberando sobre Isaque. Isaque agora era um homem abençoado. E quando você vai para Gênesis 26, versículos 1 a 3, a Bíblia diz que houve uma grande fome na região onde Isaque habitava. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o que, gente? E o abençoarei, porque você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Fome na terra, tudo seco. Eu acredito que a despensa da família de Isaque, do arraial de Isaque, estava diminuindo. E ele, como cabeça da família, como protetor da família, ele foi racional. Ele pensou, quer saber de uma coisa? Eu vou para o Egito, porque aqui o negócio está sério demais. Mas aí Deus entra em cena e lembra a Isaque que a bênção não está num lugar, a bênção não está no espaço físico, a bênção está na obediência. A bênção você carrega ela com você, indo para um lugar próspero ou indo para um lugar de sequidão, você é a pessoa abençoada. E é isso que fará toda a diferença aonde quer que você vá. Amém? Aí quando você, no mesmo capítulo 26, versículos 12 e 13, diz: Isaque formou lavoura
naquela terra. Gente, ele foi plantar. Mas não estava tudo seco? Estava. Mas Deus disse, fique aqui, porque é aqui que eu vou te abençoar. E debaixo da palavra que ele recebeu, ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou plantar. E aí, o que aconteceu? E no mesmo ano, colheu a 100 por um. Porque o tempo mudou? Porque o clima ficou favorável? Porque choveu naquela terra? Não. Ele colheu, ele teve uma colheita perfeita. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Sabe que não há limites para a bênção do Senhor sobre a nossa vida? Não há, queridos. Deus, ele é exageradamente generoso. Deus não tem problema nenhum em nos fartar. Deus não tem problema nenhum com as riquezas. A gente só não pode permitir que as riquezas tomem um lugar errado no nosso coração. Amém? E eu aprendo aqui com Isaac, tempo de sequidão, que em circunstâncias desfavoráveis, o abençoado prospera. Ah, está tudo seco, mas eu sou abençoado. Todo mundo está perdendo o emprego, mas eu sou abençoado. Queridos, nós atravessamos uma pandemia. E o que tem de filhos de Deus, eu já ouvi de muita gente aqui na nossa igreja, eles dizendo, Zuleika, foi na pandemia onde eu mais prosperei. Zuleika, eu construí a minha casa na pandemia. Enquanto muita gente estava quebrando, tinha filho de Deus avançando, prosperando, abençoado. Amém? Abençoado. Nós temos um irmão aqui na nossa igreja que há anos atrás, ele tinha uma fábrica de colchões e de repente a fábrica pegou fogo. Quem lembra disso? Gente, isso é um desastre. Ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Mas sabe o que Deus fez? Hoje ele está num lugar que eu não sei quanto é a mais do que o primeiro galpão que ele tinha. A fábrica dele, ele botou de pé de novo. Ele aumentou o tamanho, ele não foi para uma coisa igual. Deus deu a ele algo infinitamente maior e melhor do que ele tinha antes. Se antes ele era um empresário pequeno, hoje ele é um grande empresário. No tempo da adversidade, queridos, quem é abençoado, avança. Amém? Por isso é que a gente não vive pelos medidores econômicos da nação brasileira. Não adianta a gente gastar tempo querendo ouvir quanto é que está o dólar, quanto é que está o euro, e a bolsa subiu e baixou, ai meu Deus, e isso e aquilo. Ah, porque está não sei quanto desempregado. Nós vivemos pela economia do céu. Do céu. Lá não tem crise, lá não tem falta. Amém? E eu sou abençoado. Há algo a mais que repousa sobre mim. Há algo a mais que repousa sobre você. E como nós precisamos ter consciência disso, queridos. Porque quando acontecerem coisas que nos chacoalhem, a gente vai lembrar, eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Amém? E alguma coisa vai acontecer a meu favor. Aleluia. A gente não pode se juntar ao coro dos desesperados.
Ai, meu Deus, e agora? O que vai ser? E não tem mais jeito. Não, eu sou abençoado. Nada pega o meu Deus de surpresa. Fechou uma porta aqui, Ele já sabia, Ele vai abrir outra para mim. E tudo que Deus faz é sempre melhor. Então o último estado vai ser melhor que o primeiro. Sabe, é assim que a gente precisa crer. É essa convicção que a gente precisa carregar no nosso coração. Amém? Então, Abraão, um homem abençoado, extremamente próspero. O filho, Isaque, um homem abençoado, extremamente próspero. Agora a gente vem para o neto, Jacó. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis 30. Deus está falando alguma coisa para você? Gênesis, capítulo 30, a partir do versículo 29. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que eu vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Eu voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje eu passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade, a minha integridade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, ou algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: está feito, de acordo. Seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão, gente, olha como Labão era espertalhão. Jacó tinha acabado de falar: olha, meu salário vai ser esse. Todos os malhados, os pintados e o pretinho, esses vão ser meu salário. E aí o tio Labão, muito do esperto, o que ele fez? Naquele mesmo dia, versículo 35, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os pôs a 3 dias de viagem, para bem longe. Bota isso aqui para bem longe, porque Jacó nunca vai sair de debaixo do meu tacão. Jacó vai ser meu servo para sempre. Jacó não vai prosperar nunca. Ele não quer o salário dele, não são os listrados, os malhados e os pretinhos, pois bote todos eles para bem longe daqui. Quero ver como é que esse homem vai prosperar. Ele só não sabia de uma coisa: Jacó era abençoado. Aleluia. Ai, meu Deus. Sabe que a maquinação do mal contra uma pessoa que é abençoada não funciona? Gente, é incrível. O tiro sai pela culatra. Não funciona, não. Labão estava aqui tentando dar um signal em Jacó, passar a perna mesmo. Mas aí, olha o que aconteceu. Deixa eu ver. Versículo 36. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes. Gente, isso não tem sentido científico nenhum.
Olha só, Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos. E pasmem, gente, geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. E o tiro saiu pela culatra mesmo. Assim, o homem ficou extremamente rico. Não foi pouco não, gente, foi extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. A mesma bênção que veio sobre o avô, a mesma bênção que veio sobre o pai, agora repousava sobre a vida dele. E sabe quem foi que deu essa orientação de descasque esses galhos, bote ali, bote os bichinhos para se acasalarem na frente desses galhos? Foi Deus que deu um sonho para ele. Faça assim, assim, assim. Queridos, não há limite para o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que é abençoada. Se Ele precisar te dar uma receita de bolo, uma receita de sei lá o que em sonho, Ele vai te dar. Se Ele precisar te conectar a alguém, esse encontro vai acontecer, mas ninguém vai roubar a sua bênção. Então não gasta tempo, às vezes você sabe que tem pessoas querendo te prejudicar, querendo passar a perna em você, querendo puxar o tapete. Não briga por cargo, não briga por promoção. Você é abençoado. Não é você quem corre atrás da bênção, é ela que se apodera de você. E nisso você precisa acreditar e se comportar como uma pessoa abençoada. Uma pessoa abençoada não vai bater na porta do chefe porque perdeu a promoção. Eu sou abençoado, eu sou abençoada. Amém? Gênesis 31. Jesus amado, cadê o grupo de louvor? Vem cá o grupo de louvor. Meu Deus do céu. Não vou continuar lendo não. Deixa eu só. Aí alguém pode pensar, Zuleika, mas hoje a gente está na nova aliança, né? Esses textos são maravilhosos, mas aí é tudo Antigo Testamento. Ei! Quantos sabem que Deus não mudou de ideia com relação a nos abençoar? Amém? Quando você vai, um dos textos mais lindos do Novo Testamento, que está lá em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando Ele mesmo se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E para que Ele fez isso? Para que Ele se tornou maldição? Para nos tirar de debaixo da maldição. Gente, se fosse só isso, já estava de bom tamanho. Amém? Olha, só saber que Deus nos tirou de debaixo de maldição, Senhor, muito obrigado. Mas lembra que Ele é escandalosamente bom, que Ele é excêntrico em generosidade. Aí olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo. Isso para que em Cristo Jesus, quem está em Cristo Jesus aqui? A bênção de Abraão chegasse também aos
gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gente, Abraão tinha a bênção repousando sobre ele. Isaque tinha a bênção repousando sobre ele. Eles eram abençoados. Jacó tinha a bênção repousando sobre ele. O tio Labão, não dá tempo da gente ler, mas mudou o salário dele 10 vezes. Mas não adiantou. O homem ficou podre de rico. Porque a bênção repousava sobre ele. Mas, queridos, nós estamos num tempo muito melhor. Nós somos abençoados, mas a bênção não está sobre nós. Esta bênção que veio sobre Abraão, agora ela está em nós. Nós carregamos esta posição abençoada. Por isso, queridos, é que onde o evangelho chega, a miséria tem que sair, tem que pular pela janela. Já houve um tempo, queridos, na igreja brasileira, que humildade era confundida com pobreza. Quanto mais um crente fosse pobre, mais achegado a Deus ele era. Meu Deus, que entendimento maluco. Humildade nunca teve com quanto você tem na conta nem no bolso. Humildade sempre foi uma atitude do coração. Tem muito pobre metido de nariz em pé. Tem muita gente que come ovo e arrota caviar. Mas tem gente que tem muito dinheiro e come uma quentinha junto com você. Então essas coisas, queridos, é coração. Jesus se fez maldição naquela cruz para nos tirar de debaixo de toda maldição. Queridos, necessidade, miséria, pobreza, falta, tudo isso não bate com o coração de Deus. Por isso é que ele diz: ei, eu fiz isso para que a bênção de Abraão alcançasse vocês também. Diga, ela me alcançou. Amém. E queridos, nós precisamos estar conscientes disso. Nós carregamos a bênção do Senhor. Nós somos abençoados. Você pode ficar em pé? Aleluia. Nós precisamos aprender a acreditar nessa verdade e nos comportar como pessoas abençoadas. Então pare de amaldiçoar o seu salário. Pare de dizer que é pouco. Pare de dizer que não dá para nada. A sua prosperidade não está na cifra de quanto entra na sua conta. Você é abençoado. Sabe que coisas podem chegar na sua vida sem você precisar gastar R$1? É sério, gente. Tem pessoas que ganham carro, tem gente que ganha apartamento, tem gente que ganha roupa, tem gente que ganha tanta coisa. E você olha, pensa que a pessoa está nadando no dinheiro. Tá não, é a bênção na vida dela. Então, tenha a bênção na sua língua também. Amém. Pai, obrigada porque se multiplica na minha mão. Obrigada porque não vai faltar, vai sobrar. Obrigada por todas as contas pagas. Ai, eu perdi o emprego, Senhor. O Senhor sabia. O Senhor sabia. Nada pega o Senhor de surpresa. Então essa porta fechou, o Senhor tem outra para mim. E melhor. Amém, gente? Isso não é mandar em Deus, não. Isso é acreditar naquilo que Ele já fez por nós em Cristo Jesus. Amém? Para de dizer, eu sou um azarado, eu sou um fracassado. Não, você é abençoado. Mas o lei que eu não estou vendo nada, você é abençoado. Aleluia. Liga o céu com a terra. E deixa o sobrenatural invadir a sua vida.
Queridos, tem um quê de sobrenatural na vida de quem é abençoado. Não são coisas naturais, não são coincidências não. Ai, que coincidência, eu precisava de uma coisa e olha, chegou tal pessoa lá na hora. Você acha que isso é coincidência? Isso é jesuicidência mesmo. Então você pode dizer: Pai, eu te dou graças, porque eu sou abençoado, eu sou bendito. Ao entrar, ao sair, tudo que eu coloco as minhas mãos, eu prospero. O que chega para mim, que eu não entendo, o Senhor mesmo me dá sabedoria, o Senhor me dá favor. Por onde eu passar, dos grandes, dos pequenos, ninguém me resistirá. Obrigada, Pai, porque a tua bênção, ela vai comigo, para onde quer que eu vá. Esta é uma realidade, e eu te dou graças por isso, porque existem coisas acontecendo, coisas que estão fora do lugar, mas que vão para o lugar, em nome de Jesus. Existe provisão chegando, existe porta se abrindo. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem os teus olhos postos sobre mim. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Sabe, ainda que você venha de uma linhagem desgraçada, de uma linhagem de pobreza, de uma linhagem de avô, de pai que perdeu tudo, que tudo que empreendia fracassava, em Jesus essa linhagem foi quebrada. Você não vai repetir o modelo. Jesus entrou na sua vida para mudar o curso da sua família, para mudar o curso da sua descendência. Os fracassados ficaram para trás. Agora Jesus entrou na sua vida e entra novidade de vida. Novidade de vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Todo mundo descasou, você vai permanecer casado. Todo mundo foi pobre e miserável, pois você vai ser próspero e vai ser resposta de Deus para sua família. Ninguém estudou, pois você vai estudar e seus filhos também. Diga: eu sou abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Oh, Deus bom, Deus bom, Deus bom. Senta, querido. Oh, Deus bom. Tem coisas acontecendo. Acredita nisso. Puxa isso pela fé. Para de se ver como sei lá, o cocô do cavalo do bandido. Para com isso. Não, eu sou abençoado, eu sou abençoada, eu carrego essa presença na minha vida, amém? Aí, queridos, quanto mais conscientes disso, vocês vão perceber, a gente vira feito um ímã, por onde a gente vai passando, e não é coincidência não. É o favor de Deus. É a bênção se manifestando. Amém?